E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos analisar os seus desenhos, tá? Analisar o desenho dos inscritos. Explicando rapidamente como é que vai funcionar, eu peguei o desenho dos inscritos lá pelo Instagram. Então caso você queira participar dessa série, me segue no Instagram que o link tá na descrição, para quando eu estiver pegando os vídeos, quando eu estiver pegando os desenhos, você ser notificado e você poder participar desses vídeos, beleza? Então, o que eu vou explicar? Eu vou botar a imagem do artista, a imagem do desenhista, e vou falar o que eu acho que ele pode melhorar, quais são as dicas que ele pode seguir, o que ele pode evoluir mais rápido, assim, o que ele tem que focar mais em treinar, vamos botar assim. E também eu vou estar deixando o link na descrição de todos esses perfis, para você ir lá, comentar, você dar um apoio, você deixar um like, você seguir ele, tudo mais certinho, tá bom? Então, o primeiro desenhista aqui que nós temos é esse Renan Silva, tá? Ele é um desenhista que ele acompanha já o canal, ele já é um inscrito bem antigo, assim, já faz bastante tempo já que ele acompanha o canal, e ele me mandou esse desenho aí que eu botei na tela. Bom, pontos positivos. O traço dele eu acho bem bacana, a questão da proporção dele é bem legal, é bem interessante. Ele é um artista bem criativo nos seus desenhos. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, e se eu não sei muito bem do artista que eu vou estar trazendo, eu vou estar perguntando. Ele é um artista que eu lembro exatamente, ele gosta de criar seus desenhos, tá? Então ele não pega tantas referências em si. Claro, deve pegar uma coisa para se basear, mas ele gosta de criar suas artes próprias. E vale a pena lembrar disso, porque se torna muito mais difícil. Particularmente na minha opinião, você ter que criar seus personagens exige muito mais de você saber. Não quer dizer que isso é menor, assim, você tem menos méritos se você usa referência, não é esse o ponto. Mas exige mais, é mais desafiador, você tem que pensar mais no seu desenho, você tem que quebrar mais a cabeça para fazer. Então sempre gosto de ressaltar isso. Ele é alguém que cria personagens dele, ele gosta de criar desenhos. Então isso dificulta algo mais, mas mesmo assim, no final das contas, os erros que vai cometer, assim, as dicas que ele tem, que eu vou passar para ele, também servem para você se você gosta de pegar referência. E só para deixar claro, eu gosto de desenhar com referência, eu gosto de desenhar cenas dos animes. Eu não gosto de criar meus personagens, eu particularmente, raríssimas exceções que eu crio algum desenho. Mas eu gosto de realmente pegar, ver um anime e desenhar aquela cena, aquele personagem, ou desenhar alguma coisa que já existe. Isso é questão de gosto, então não existe certo e errado, tá? Só apenas estou ressaltando isso. Então, qual foi? O traço dele é bem bacana, tu vê que a firmeza do traço dele é interessante, tu vê que a construção também dele, a proporção, ele não tá desenhando ruim, ele não tem grandes problemas de esboço. Claro, alguma coisa para melhorar, isso é normal, sempre vai ter, mas isso é questão de melhorar com prática, dá pra ver que o fundamento ele já tem muito bem constituído. Outra questão, luz e sombra, ele já tem uma boa base sobre luz e sombra. Então tu vê que já tem ali luz e sombra na saia, já tem um pouco nas pedras. Acho que faltou um pouco na parte da pele. Sendo bem sincero, eu acho que ele errou um pouco nessa parte, porque tu percebe a parte da saia. Pra mim a saia tá muito bem feita, porque ele misturou pintura normal, pintura assim com lápis preto e rachura. Então ele aplicou duas sombras diferentes, então fica um efeito muito bacana. Se tu sabe fazer, tu muda assim, tu aplica os tons de cinza e aplica rachura ainda, dá um contraste muito bacana pro personagem. Agora, o personagem sim, a pele dele, ele acabou que só aplicou rachura, ele não aplicou tom de cinza, ele deixou meio que a pele em branco e aplicou algumas rachuras. Só que ele aplicou pouca rachura, ele podia ter aplicado mais. Na minha opinião, o ideal era ter feito a mesma coisa que ele fez com a parte da saia. Aplica sombras em cinza, como se fosse uma pintura normal, e depois vem aplicando rachuras em cima. Acredito que daria um contraste melhor e deixaria a pintura mais bonita, mais atrativa. Uma questão que eu tava vendo aqui, principalmente na edição, é que vendo meio de longe o personagem é quase imperceptível as sombras. Eu tava vendo aqui, tipo, não tava conseguindo perceber, eu tive que pegar e ir na galeria, né, pausei aqui a gravação, fui na galeria, dei zoom, aí tu percebe onde é que tem algumas sombras, onde é que tem algumas rachuras. Talvez até você não tenha percebendo, eu vou tentar dar uma ajudada aí na questão disso. Mas nesse desenho aqui, pra mim, eu acho que ele errou nessa questão de que eu acho que faltou um pouco de contraste, eu acho que ele podia ter dado um pouco mais de sombra. O esboço pra mim tá muito bom, a luz e sombra ele sabe fazer,
Pra mim a saia ali demonstra que ele sabe fazer luz e sombra. Até, por exemplo, um pouco da pedra, ele também dá uma luz e sombra bacana, não tá uma luz e sombra ruim. Então acho que o único parte assim que ele tem que se atentar é conseguir ter mais essa noção de onde escurecer. Essa questão de, hoje nem é uma noção, mas é perder o medo de escurecer o desenho. Isso eu falei no vídeo anterior e vou falar em 90% dos vídeos dessa série. Não tenha medo de escurecer o seu desenho. Não tenha medo de ficar muito escuro. Não. Um quesito muito importante para fazer uma boa pintura é o contraste. É o quanto você consegue fazer as cores se destacarem. É o quanto você consegue ter cores muito claras e muito escuras se conversando muito bem. Então não tenha medo de escurecer o desenho. Eu acredito que aqui ele talvez tenha tido um pouquinho de receio de escurecer o personagem e ficar um pouquinho estranho. Outra questão também que eu já tinha meio que visto nesse desenho aqui dele, mas estou mostrando outro desenho que ele me mandou também. Então eu sempre vou pegar um desenho, geralmente vou pegar um desenho, no máximo 2. Esse aqui eu achei interessante pegar 2. Que o que tu vê nesse desenho dele agora? Tu vê que a luz e sombra dele é boa, ela tem um bom fundamento. Olha a questão do piso, assim, do chão que ele fez no fundo. A questão de ele escureceu mais nas partes da sombra, do personagem em si, né? Que nós causamos uma sombra quando nós vamos andando para um ambiente. Então tu vê que ele escureceu, ele fez uma sombra muito boa nos personagens. Tu vê que ele consegue fazer um traço de escurecer um pouco mais algumas partes do chão, que dá esse aspecto de profundidade. Então ele conseguiu dar esse aspecto como se o chão tivesse indo para trás, assim, como se tivesse realmente um terreno atrás deles. O que eu tô querendo dizer com isso? Não ficou aquele personagem parece que tudo travado assim do lado do outro. Não, ele deu um senso de profundidade pro desenho, como se tivesse um caminho a seguir, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Tu consegue ver o desenho como se tu pudesse ter esse caminho a seguir. Então, essa luz e sombra que ele fez aí, dá pra ver que tem um bom fundamento. As partes das roupas eu acho que ele pecou bem mais, assim, bem mais mesmo, assim. Aí eu acho que ele deu uma rateada boa, no sentido de que ele aplicou pouquíssimas luzes e sombra em algumas partes. Então, olha como o personagem da esquerda, o de azul, ele tá com quase nada de luz e sombra na roupa. Aí a personagem do meio, agora, a mulher ali, ela já tá com bem mais sombras na roupa. Tu já consegue perceber que ela tem mais dobras. Agora a personagem da direita não tem sombra nenhuma também. Então, tipo, ele ficou meio que inconstante demais, assim, nesse desenho, no quesito personagens. Acho que o fundo dele ficou muito bom, ficou muito interessante. Agora, a questão de personagens, por exemplo, as abóboras também não estão com nenhuma sombra. Então, acho que isso ele rateou um pouco. Mas o ponto, assim, os 2 pontos principais que eu acho que ele tem que melhorar. Esse aspecto de ter medo de aplicar sombra, não precisa ter esse medo. Sim, claro, eu tô concluindo que por tudo que eu vi, vejo que ele sabe aplicar sombra, mas tem hora que ele não aplica. Simplesmente isso. Então acho que ele pode sim aplicar mais sombras, ele pode sim escurecer mais o desenho e mistura de cores. Olha como tem muito espaço em branco nesse desenho aqui, nesse desenho de lápis de cor. No outro tinha um pouco menos, já que é um tom de cinza, é mais fácil de chegar. Mas aqui no lápis de cor tu vê que tem muito, assim, muita falha realmente. Então, os pontos que eu recomendaria, o esboço pra mim tá um esboço muito bom, tá um esboço bem satisfatório, tá? Como eu te falo no vídeo anterior também, não posso, é meio difícil tu contestar ou tu falar alguma coisa sobre esboço quando o artista ele cria seus personagens, porque aí tem que ver se é o traço dele ou se é um erro de esboço. Isso pode variar também. Então, o esboço pra mim, então, o esboço ok, ele já tem um nível bom de desenho, a proporção dele é boa, não tem nada que me chama a atenção. Mas o que eu recomendaria é na pintura, em aplicar mais sombras, não ter medo de aplicar sombras, ele sabe aplicar luz de sombra, ele sabe onde deve aplicar elas, não ter medo de escurecer e focar um pouquinho mais em uma mistura de cores bem feita, para deixar mais homogênea a pintura que está com muito espaço em branco aqui e vai tirar um efeito muito bacana do seu desenho. Assim, vai ficar assim, vai acabar atrapalhando bastante uma pintura muito interessante que tem muito potencial, tá? Como eu falei, ele sabe fazer luz e sombra, é nítido que ele sabe fazer. Só acho que ele tá com um pouquinho de medo de executar. Então, esse é o primeiro artista de hoje. Agora vamos para o segundo. Antes de eu falar do segundo, gostaria de pedir que se você tá gostando, não se esqueça de deixar um like no meu canal, compartilhar com um amigo, quer participar dos próximos vídeos,
a forma mais eficiente, mais grande de você participar de um próximo vídeo é entrando no Seja Membro do canal, tá? É uma ferramenta que eu ativei aqui para ajudar financeiramente o canal, poder estar investindo, poder estar melhorando ele. E aí embaixo tem vários níveis, tem vários benefícios de investimento e um nível ali, se não me engano, o nível de Jonin, ele te dá o acesso a participar dessa série. Então, eu quero pegar em média umas 3 a 4 pessoas por vídeo, e aí 3 inscritos normais, 1 inscrito do Seja Membro. Aí eu vou intercalando isso. Então, caso você queira participar, caso você tenha interesse, você gostaria que eu analisasse seu desenho, entrando no Seja Membro, você tem muito mais chance de concorrer, porque a concorrência vai ser muito menor, né? Então, você pode acabar até repetindo, dependendo do tempo que for, né? Claro, eu vou tentar não repetir artista, mas se passar muito tempo, se tu evoluir bastante, quem sabe daqui a 6 meses, daqui a 8 meses eu não acaba trazendo você de novo. Mas aí, se você estiver no Seja Membro, é muito mais fácil disso acontecer. Então, caso você curta o meu trabalho, caso você queira participar dessa série, aconselho você clicar aí no link abaixo e entrar no Seja Membro, caso você esteja com condição, conversar com o teu pai, tentar fazer alguma negociação, algum diálogo aí, porque acredito que tem vários benefícios bem legais mesmo e realmente ajuda muito mesmo aqui o engajamento do canal, ajuda muito o canal continuar crescendo e continuar tendo possibilidade para estar cada vez mais te ajudando melhor, tá? Cada vez mais te ajudando, te passando mais dicas. Então agora vamos para o segundo desenhista, o segundo artista do vídeo de hoje. O segundo artista é o Ian Arts. Ele me mandou 4 desenhos e eu acabei escolhendo esse desenho do Deadpool, que na minha opinião foi o melhor desenho que ele me mandou. Uma questão que vale a pena ressaltar isso é assim, você pode mandar mais de um desenho, tá? 2, 3 desenhos, não tem problema. Eu vou acabar escolhendo o melhor, caso como eu fiz no desenho passado, que talvez eu escolha um, no máximo 2, mas assim, você pode me mandar mais de um, assim, que eu vou estar escolhendo o melhor. Claro, não precisa mandar 10 desenhos, né? Não precisa mandar tantos assim. Escolhe teus 2, 3, no máximo 4 desenhos dos teus melhores, assim, o que você mais gostaria que eu avaliasse. É indicado que você realmente me mande o seu melhor desenho, porque aí eu consigo ver quais são os seus erros até no seu melhor desenho. Então, se você comete um erro no seu melhor desenho, você com certeza comete um erro no seu pior desenho. É uma questão meio lógica. Então, eu vou acabar pegando o seu melhor desenho na minha opinião ali que você me mandar. Bom, o que a gente vê de ponto positivo? A pintura dele também tá interessante. Ele tá uma pintura que um pouco inconstante em alguns quesitos, então tem uma luz e sombra bacana, a luz e sombra não tá ruim. Ele pegou um desenho que também não é muito fácil, ele gosta de fazer mais realismo, então realismo é uma questão que exige muito da qualidade dessa pintura, tá? Saber misturar cor, luz e sombra, degradê, paciência, transição de cores, isso são fundamentos essenciais para você fazer um bom realismo. Ele tem uma boa base, já tu vê que o fundamento dele tá certo, então ele já sabe aplicar luz e sombra, ele já sabe fazer uma boa mistura de cores, então tem sim partes bem homogêneas, tu vê que tem bastante luzes, e isso é a questão mais difícil de acertar, tá? A sombra é um pouquinho mais fácil de acertar, agora saber aplicar luzes corretamente é um pouco mais difícil, e ele já tá sabendo, ele tá aplicando luzes bem feitinho assim no seu desenho. O que eu vejo que problema dele, que não só nesse desenho do Deadpool, mas tendo em mente os desenhos dos que ele me mandou. Esboço, eu acredito que talvez ele esteja fazendo realismo com esboço padrão, esboço de forma geométrica, construindo o desenho. Isso é um erro, tá? Caso ele esteja fazendo isso, caso você esteja fazendo isso, Ian, pare com isso agora. Esboço de realismo, desenho realismo, é o esboço grid. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Caso você queira, entra aí na barra de pesquisa do YouTube e bota Anime Sendon Grid, tu já vai achar. Mas, ou pode ir na playlist tutoriais de desenho, que também tem vídeo lá sobre isso, tem mais de um vídeo sobre isso. O que basicamente é? É quando você copia a sua referência para a sua folha. Então você faz uma maracutaia ali da sua referência, da imagem, com a sua folha dividindo ela em quadrados. Assim, se você dividiu sua folha em 20 quadrados, você divide sua referência em 20 quadrados. Assim você copia quadrado por quadrado. Se é realismo, tem que fazer isso. Aconselho você ver um vídeo completo para saber como fazer isso da melhor forma possível. Mas se é realismo, você precisa usar o esboço grid. Porque se você for tentar criar o personagem assim no zero, fazendo esboço, forma geométrica, tentando realmente construir o personagem,
provavelmente vai ficar alguma coisa diferente do padrão, diferente do normal da sua referência. E realismo não pode isso acontecer, tá? Como é um desenho real, como é um personagem real, né? Desenho real não, é um personagem realista, um personagem que nós temos o costume de ver. Qualquer errinho diferente, qualquer traço diferente vai chamar muita atenção e vai ficar muito estranho. Então, quando você for fazer realismo, precisa ser extremamente fiel à sua referência. O esboço tem que ser extremamente fiel. Talvez você mude a pintura, aí fica o seu critério. Mas esboço precisa ser feito em grid. Então, esboço eu acho que é um ponto que ele tem que se atentar um pouquinho mais. Os outros desenhos também tinham bons erros de esboço, erros perceptíveis de esboço. Então, acho que ele tem que investir um pouquinho mais no grid. E a questão da pintura, um pouquinho mais de consistência nela. Então, ele está aplicando boas luzes, está aplicando boas sombras, mas tu vê que tem partes bem homogêneas e tem partes que ficaram meio com espaço branco demais. Parece também um aspecto de que se assemelha um pouco ao primeiro exemplo do lado do Renan. Parece que ele sabe fazer, mas ele não está conseguindo executar. O que pode ser isso? Várias coisas. Talvez pode ser um pouco de falta de paciência. Porque tem algumas partes, como eu falei, tu vê algumas partes que tá bem homogêneo no desenho. Agora outras, não. Outras já tem uns bons espaços em branco, já tem umas boas falhas. Então talvez ele não tinha dado paciência, queria terminar logo e acabou fazendo mais rápido. Pode acontecer também. Ou também pode ser até questão de foto, iluminação de foto, que deu mais destaque para uma parte do que para outra. Pode ser vários fatores. Mas o que eu recomendaria para ele? O esboço, focar um pouquinho mais no esboço e consistência de pintura. A tua luz e sombra já tá boa, tu já tem um bom fundamento. Tua mistura de cores também já tem um bom fundamento. O que você precisa um pouquinho mais de constância. Então, aconselho você ter um pouco mais de paciência, foque em demorar um pouquinho mais, não tem problema ficar horas e horas no mesmo desenho. Por exemplo, uma questão que eu sempre falo aqui para os inscritos do canal ou para os alunos do curso Anime Sendon lá, que nas aulas de lá eu também vou sempre falar, vale muito mais você fazer um desenho só e gostar do resultado final, ficar orgulhoso do que você fez, do que você fazer com pressa, fazer 2, 3, 4 desenhos e acabar não gostando de nenhum. Então, desenhar é algo complicado, é algo demorado, exige paciência, exige tempo. Então, se você não está com tempo para se dedicar para o seu desenho, não desenhe. Ou pelo menos se dedique para uma parte minúscula, mas faça ela bem feito e você nem que tenha que terminar um desenho em um mês. Mas faça bem feito o desenho para que quando terminar você fique feliz, você não fique frustrado a ponto de fazer um desenho e não querer olhar para ele porque você errou muita coisa. Então, eu sempre recomendo essa questão da paciência. Paciência para um artista, paciência para um desenhista é muito importante. Então, finalizando aqui o Ian, dicas basicamente assim, bem tranquilas mesmo ele. Só um pouquinho mais de paciência e focar um pouquinho mais no esboço. Como ele desenha mais realismo, aconselho muito ele focar um pouco mais no esboço grid, caso ele não esteja fazendo ainda. Se ele esteja fazendo, tente ver o que está fazendo de errado, porque o grid ele realmente é muito efetivo e vai fazer uma boa diferença na qualidade do seu desenho, você fazer isso, tá? Mas seria essas duas dicas para ele. Agora vamos para o terceiro desenhista, para o terceiro artista desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai ter 3 desenhistas top, que ainda não tem os membros, né? Ainda tá começando aqui, eu ainda não tô pegando membro. Mas nos próximos vídeos da série já tende a ter 3 a 4 desenhistas. Quando tiver, vai ser 3 inscritos normais, 1 inscrito do Seja Membros, tá? Então eu vou pegar lá também. Agora nosso próximo artista é o João Vitor. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição. E cara, parabéns pelos seus desenhos, tá? Os seus esboços são muito, muito, muito bons. Esse Luffy aqui ficou muito legal, ficou muito bom, o traço dele tá muito bom, a anatomia tá excelente, a proporção tá muito boa, tá um desenho bem legal mesmo, tá? Tá um desenho bem legal. Acho que pode melhorar alguma coisa, acho que pode melhorar sim, mas como eu falei, existem muitas coisas nos desenhos, principalmente questão de esboço, que é prática, não é só técnica, assim. O que eu quero dizer com isso? Você tem que saber o fundamento. Tudo bem, você sabe o fundamento, você aprendeu ele, não quer dizer que você vai conseguir executar ele com perfeição. Então, com o tempo, você vai melhorando esse fundamento. Para mim, fica nítido que ele sabe como fazer um esboço, ele sabe como construir um desenho. Acredito que tem alguns erros? Sim, acredito que tem alguns erros, mas são erros que naturalmente ele vai solucionando fazendo mais desenhos. Então não tem o que eu falar, ah não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, aquilo. Então só continuar dizendo que os seus errinhos ali, errinho em coisas simples de esboço vai melhorando com o tempo.
Outra questão também muito boa, pintura. Cara, que pintura homogênea. Parece folha assim, parece digital. Não tem nenhum espaço branco. Olha como isso é importante mesmo. Olha como faz uma diferença. Parece muito mais vivo. Então eu tenho certeza, ele teve uma paciência assim enorme, deve ter demorado muito para fazer, porque a pintura dele está extremamente homogênea. Tu não vê nenhum espacinho em branco, tu não vê nada, nada assim que tu pode falar, ah, aqui tá falhado, marca de lápis. Então parabéns pela pintura, parabéns pelo esboço. O que eu recomendaria de dica para melhorar? Um pouco mais de coragem. Tá um pouquinho, assim, como é que eu posso dizer? Meio protocolar demais, luz e sombra muito simples, pouco efeito, pintura da pele praticamente sem luz e sombra nenhuma. Olha só, pele muito clara, pouco contraste no desenho. Arrisca um pouco mais, tu tem competência, tu tem capacidade técnica para fazer uma pintura mais caprichada, para fazer uma pintura mais complexa, para aplicar mais cores, para aplicar mais contraste, aplicar mais vida pro seu desenho. Isso seria o que eu te passaria de dica. Acho que faltou um pouquinho de coragem mesmo, é a palavra no desenho. Então a pele desse Luffy, eu ia escurecer um pouco mais. Acho que faltou contraste, acho que ficou muito claro. Tu vê que tem sombra, tu vê que tem sombra no pescoço, tu vê que tem sombra ali no corpo, mas é uma sombra muito clarinha que quase é imperceptível. Tu vê que, por exemplo, na capa tem sombra também, mas tu vê que é uma sombra meio blocada, não tem um degradê, não tem uma sombra a mais. Você poderia, com essa sombra que você aplicou com marrom em cima do vermelho, né, com essa sombra de marrom no vermelho, você poderia vir e aplicar algumas sombras com preto, ou seja, dar uma camada a mais de sombra, dar um contraste a mais. Então você poderia aplicar alguns detalhes, nada muito em quantidade, nada muito assim destacado, mas isso já dá um efeito bem legal. Ou você poderia ter feito que nem o desenhista do Deadpool, o Ian Arts, assim, ele poderia ter feito igual ele, aplicar alguns efeitos de brilho, aplicar algumas luzes mais fortes no desenho, aplicar algumas partes em branca. Então, de dica que eu passaria para você é você tomar um pouco de cuidado, João, tomar um pouco de cuidado de ter um pouco mais de coragem. A sua pintura, ela tá muito protocolar, ela tá muito simples, no quesito que ela não está ruim, tá? Não entenda mal, eu não tô dizendo que a sua pintura está ruim, ela está muito bem executada, mas eu creio que você tem mais potencial do que isso. Você pode fazer pinturas mais complexas, pode fazer efeitos mais difíceis, mais complexos. Então isso seria o que eu te recomendar. Olha esse desenho do Satoru Gojo que ele fez. Cara, em questão de esboço, perfeito, perfeito mesmo. Muito bonito, o óculos, o cabelo, a vida, o movimento do personagem tá muito bom mesmo. Mas olha como a pintura tá muito simples. Repito, não quer dizer que está ruim. Simples não quer dizer ruim. Mas será mesmo que ele não poderia ter feito uma pintura mais caprichada, no sentido de mais complexa? Ele não poderia ter aplicado mais sombras, mais transição de cores, mais contraste no desenho em si? Então esse é o quesito que também assim, eu finalizei esse vídeo com ele, porque é um ponto que vale a pena falar isso, tá? O fundamento do desenho, ele é muito importante você aprender ele, tá? É muito importante você aprender as técnicas, aprender o que você tem que fazer. Você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando esses fundamentos com o tempo. E uma questão muito importante também que vale ressaltar: você sempre tem o que melhorar. Olha esse João Vitor aqui, que é o inscrito. Olha como o desenho dele é muito bom, mas ainda assim tem o que melhorar, ele ainda assim pode ficar muito melhor. Os 3 artistas que apareceram aqui, eles têm desenhos bons e tem coisas para melhorar. Eu que produzo conteúdo para vocês, tenho desenhos legais, tenho desenhos bons, mas também tenho coisas para melhorar. Então não fica se pressionando, não fica se cobrando demais porque você tem coisas para progredir no seu desenho. Todo mundo tem, isso é normal. E sempre é interessante você procurar ideias, você procurar opiniões diferentes e sempre estar se arriscando, sempre estar tentando algo novo. Para mim, o único problema do João Vitor aqui é que eu acho que ele está se arriscando pouco. Acho que ele pode tentar coisas maiores, que ele tem competência suficiente para isso. Ele tem capacidade suficiente para fazer pinturas melhores. Mas tirando isso, os desenhos dele estão muito bons. Segue ele no Instagram, segue os 3 artistas que eu falei nesse vídeo aí no Instagram, link na descrição. E, bom, espero que tenha gostado dessas dicas, espero que tenha gostado desse vídeo. Então, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar comigo.
clica agora na playlist Projeto 30 Dias, tá? Uma playlist que tem vídeos muito legais que vão te ensinar passo a passo como desenhar do zero ao avançado em 30 dias. É muito legal mesmo e eu aconselho você a clicar na playlist que vai valer super a pena. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Te espero aqui no próximo vídeo dessa série avaliando o seu desenho. Então, até a próxima. Tchau!